Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Meu nome é Diva Fernandes. Eu vivo aqui em Portugal com a minha família. Então, galera, vamos perceber que esse canal aqui mudou de roupa, tá? Tá todo diferentão. Agora, ao invés de estar contando, teimando, né? Aquela coisa, puxa a corda pra cá, puxa a corda pra lá, de brasileiros que estão em Portugal, etc e tal, eu vou contar histórias para vocês. Histórias que vão acabar bem, outras nem tanto, mas serão histórias verdadeiras. Enfim, assim, ó, eu tenho um monte de novidade guardadinho aqui para vocês. Então faz assim, vai lá, como eu tô há muito tempo sem postar vídeos aqui no canal, porque eu tava preparando tudo, né? Tem que preparar tudo. Vai lá e dá uma olhadinha se ainda tá inscrito, tá? Se não tá inscrito, se inscreve. Se não gostar de alguma coisa que eu fale, no final, tira sua inscrição e deixe seu comentário, que agora o seu comentário é tudo nesse canal. Vamos então pro primeiro vídeo da nova fase aqui do canal Ponto de Vista. Bora lá pra vinheta? Então hoje eu vou contar uma história para vocês que vale a pena ouvir, sabe? É uma história que tem sido muito contada, de todas as formas, de todos os formatos que vocês possam imaginar. Mas eu acho que posso contribuir um pouco mais. E quem não conhece, vai ficar conhecendo. Nós vamos voltar aqui ao dia 27 de janeiro de 2013. 27 de janeiro de 2013. Que agora, janeiro passado, completou 10 anos. Para mim, particularmente, é uma das impunidades maiores já vista no Brasil. Isso sob o meu ponto de vista. Vou falar para vocês, eu sou do Rio Grande do Sul, lá no Brasil. A galera que me conhece aqui já sabe, eu sou do Rio Grande do Sul. E existe uma cidade lá no sul chamada Santa Maria. Essa cidade, ela tem uma universidade federal maravilhosa, que atrai estudantes e pessoas que querem fazer, enfim, pós-graduação e outros cursos, assim, ó, aos montes. Então, Santa Maria é uma cidade que realmente só acalma nas férias mesmo, sabe? No verão, porque o resto do ano é muito movimentada. Uma cidade cheia de jovens. E não é uma cidade grande, sabe? Tipo Lisboa, assim. É uma cidade média para pequena em termos de Brasil. Então, tem muita festa, tem muita badalação, tem muita coisa acontecendo. Até porque a galera estuda durante a semana e final de semana quer curtir. Então, nesse dia, no dia 27 de janeiro de 2013, em torno de 1000 jovens se dirigiram para uma boate lá em Santa Maria, que é a Boate Kiss. Eu duvido que a galera aí que tá ouvindo já não tenha ouvido alguma coisa, já não ficou sabendo de alguma coisa. Por quê? Porque está sendo muito falada a Boate Kiss. Primeiro, porque surgiu, porque os 10 anos, completou 10 anos dessa tragédia, tá? E tem um livro que foi lançado em 2018 com um documento
relatório mesmo do que aconteceu na Boate Kiss. E agora, esse ano, em janeiro, foi lançado na Netflix o documentário realmente dando vida, se é que vocês me entendem, a esses personagens. Então, claro que tudo isso foi em função dos 10 anos. Mas, pessoal, falando assim para vocês, é algo inimaginável o que aconteceu. Não tem explicação, não tem nada que se diga que amenize o que aconteceu naquele dia 27 de janeiro. Eu estava em casa, eu e minha família, a gente estava em casa. E nós ainda conseguimos assistir essa barbárie, alguns pedaços, algumas coisas que conseguiam filmar pela TV. Então, foram assim, em torno de 1.000 jovens foram para a Boate Kiss se divertir, normal, final de semana. E tinha uma banda que ia tocar, 2 bandas iam tocar essa noite. Mas tinha uma banda, que eu não vou falar o nome aqui, eu não vou falar o nome de ninguém, você sabe, né? Inclusive, ainda existe de forma jurídica, vocês vão ver mais a seguir, de forma jurídica, existe muito a ser feito ainda. Então não dá pra gente ficar falando, dando nome aos bois. Mas assim, tinham 2 bandas que iam tocar essa noite. Tinha uma primeira e a segunda era uma banda assim, ó, que a galera delirava por causa dessa banda. Gostava demais gostava demais dessa banda, gostava muito de assistir. Ok. Muitos residiam em Santa Maria e muitos não, porque essa Universidade Federal que está lá em Santa Maria atrai jovens de todo o país. Então tinha muita gente de São Paulo, do Rio de Janeiro. Como funciona aqui em Portugal? O pessoal faz prova e acaba conseguindo nota em uma universidade ou em outra, a mesma coisa. Então tinha muita gente de outras cidades, de outros estados, estudando nessa universidade, que é imensa. Gente, o pessoal foi, tá? Encaminharam-se para a boate. Aí vocês imaginem assim, um lugar, tá? Grande, mas não o suficiente, tá? Porque a capacidade da boate era bem menor do que a quantidade de pessoas que estavam na boate. Então, grande, mas não o suficiente. Extintores de incêndio. Não tinham extintor de incêndio. Por quê? Porque o proprietário, sócio proprietário da boate, considerava que ficava feio. Então, quando o pessoal fosse tirar uma foto, uma selfie, aparecesse um extintor de incêndio, não ia ficar legal. Então, não põe extintor de incêndio. Deixa sem mesmo. Ok? A luz de emergência. Luz de emergência. Também não tinha luz de emergência. Para que luz de emergência? Não vai acontecer nada, né? Luz de emergência é para emergência. Não vai acontecer nada. Deixa o ambiente feio. Tá bom? Sabe aquelas plaquinhas de saída, sabe? Pois é, aquelas plaquinhas de saída, talvez tivesse uma ou 2, mas era o mínimo possível. Eu não sei como é a legislação aqui em Portugal. Lá no Brasil, é necessário que haja 2 portas. A porta principal, que as pessoas entrem, que ele entrar e sair, e uma porta de emergência, normalmente na lateral do estabelecimento, para evacuação, para o pessoal realmente sair no momento de susto, de emergência mesmo, poder sair por aquela porta. Ok. Não tinha. Só tinha a porta da frente, que era para o pessoal entrar e para o pessoal sair normal do estabelecimento. Tinha umas barras
na frente da porta, que elas faziam assim a volta, sabe? Era para evitar que os jovens tivessem uma entrada direta da rua dentro do estabelecimento e uma saída direta, que eles tivessem que fazer essa volta assim, tranquilo, tá? Principalmente pelo controle de comanda. Comanda é aquele papelzinho que eles vão anotando tudo que a pessoa gasta, que tu tem que ter em mãos quando sai da boate, comprovando que tu efetuou o pagamento. Pois é, comanda. Além disso, tinha um brutamonte de 2 metros de altura na porta, que quando as pessoas começaram a querer sair do estabelecimento, ele não deixava, porque ele queria as comandas pagas. Exato. E o que aconteceu? Vamos lá. Gente, pensem assim, em algo errado, em alguma coisa totalmente errada, tudo. Então, já falei para vocês, não tem extintor, não tem luz de emergência, não tem nada. E tem um detalhe mais bizarro ainda. Em 2009, os vizinhos dessa boate pediram que fosse fechada. Ela tinha que ser fechada. Por quê? Era um barulho infernal que a boate passava para as residências, porque vamos combinar, algum barulho tudo bem, é aceitável, mas o barulho era infernal. Por quê? Porque eles não tinham aquele material que isola por dentro da boate, que isola o som. Não tinha esse material. Aí, o proprietário, o vulgo sócio, ele teve uma ideia. Quando ele foi ver a espuma para cobrir, né? Era uma espuma que tinha que cobrir o teto, cobrir as paredes, era uma espuma. Sabe aquela espuma de colchão? É algo similar. Similar. Era muito caro. Muito caro. Então, o que eles fizeram? Ele foi numa loja de colchão e comprou metros e metros de espuma de colchão e colocou nas paredes. O que sobrou foi colocado no teto e assim ficou, com espuma de colchão. Bom, gente, aí tá lá a galera toda, começam a chegar na boate, diversão, jovens, né? Vão tomar uma cerveja, enfim, se divertir. O que acontece? O pessoal, a segunda banda que ia tocar, eles tinham por hábito, no show deles, soltar um rojão. Rojão. Só que assim, eles costumavam fazer shows em ambiente externo, tá? Então, eles usavam esses rojão normal. Me parece que era um real, R$2, algo do tipo. Só que ali eles utilizariam em ambiente fechado. Quando o rapaz da banda foi comprar, o vendedor disse para ele que aconselhava que ele comprasse o rojão para ambiente interno. Qual a diferença? O rojão para ambiente interno, ele só tem um efeito, ele não tem faísca de verdade, ele não causa fogo. O externo tem faísca de verdade. Mas esse outro, que era o seguro, custava R$50. R$50, R$1. Vou levar um de R$1 mesmo. É mais barato. Turma, o que aconteceu? Acho que vocês já imaginam, né? Pois é. No meio do show, o camarada lá da banda, tá?
com a boate lotada, gente, soltou o bendito, maldito do rojão. Pois é. As faíscas do rojão penetraram o colchão, aquela espuma de colchão que estava um pouco acima da cabeça dele, porque o palco era bem alto, o palco. Então, ele em cima do palco, esticando a mão, o teto não ficava muito longe, simplesmente as faíscas, pá, acertaram aquela espuma. Gente, é o seguinte, o fogo, teve fogo? É claro que teve fogo, porque o fogo, ele se alastrou por dentro da espuma. Mas o problema não foi fogo, foi a fumaça. Foi a fumaça. Vejam bem, aquele material que compõe a estrutura desse colchão, quando ele entra em combustão, ele libera um gás que foi muito utilizado de 39 a 45 dentro de umas salas fechadas. Aquele gás. Eu não vou falar o nome, porque senão o YouTube aqui, né, sabe como é que é. A gente tem que... Mas vocês sabem do que eu tô falando, né? Aquele gás que era colocado dentro daquelas salas fechadas, de 39 a 45, liberava esse gás. Então, as pessoas começaram a respirar esse gás. Então, o pânico, porque assim, ó, pensa que primeiro, as pessoas custaram a entender o que estava acontecendo. Porque a parte do fogo, a inicial, foi muito pequena. Sabe como é que é, né? As baixinhas ficam atrás, não conseguem enxergar direito. Então, o pessoal custou a se dar por conta. E o camarada lá da banda, eles viram o que tinha começado, tá? Tava com o microfone na mão, podia simplesmente dar um alô pra galera, ó, vamos abrir porque deu ruim. Não, eles simplesmente fugiram, todos, tá? Assim como o proprietário sócio com a sua esposa, fugiram, deu, ninguém viu mais, simplesmente viraram as costas. E ali, gente, foi um inferno na terra, sabe? Hoje, quando eu falo sobre isso, me vem na cabeça o que esses jovens passaram. Porque, pensa, tu começa a respirar aquele gás, tá? Tinha pessoas que chegaram na rua e estavam inteiras, assim, não estavam queimadas, não tinham nada, estavam com o corpo normal. E simplesmente caíam pra nunca mais, entendeu? Pra nunca mais. Então, foi uma coisa assim tão absurda que quem estava socorrendo estava custando a entender o que estava acontecendo. Então, assim, foi tudo assim, foi tudo horroroso, foi tudo horroroso. O cara aquele lá na frente que eu falei pra vocês não queria deixar o pessoal passar porque queria saber da comanda. Aí teve que amontoar ali um monte de jovens, empurrar ele para conseguirem sair. A primeira coisa que aconteceu foi faltar a energia elétrica, porque a gente sabe, né? Muito lá em cima, pega fogo, pega fio, acaba com a energia elétrica. E a luz de emergência, onde está? Em lugar nenhum, não tinha luz de emergência. Então as pessoas ficaram num breu. Num banheiro
num banheiro, na parte do banheiro, tinha uma janela pequenininha, mas claro, que não dava para passar uma pessoa, né? Mas de alguma forma, naquele breu todo, alguns viram aquela janela e começaram a correr pro banheiro. Só que no banheiro não tinha saída. Depois, eles contaram 100, 100 jovens amontoados, uns por cima dos outros, tá? Sem vida, jogados naquele banheiro. Porque eles viram aquela luz da janela e pensavam que por ali talvez eles pudessem se salvar. Eles não estavam nem pensando, nem raciocinando. Foi assim, gente. Só assim, ó, para resumir tudo, foram 242 pessoas mortas, tá? Mas eu digo assim, mortas naquele momento, né? No hospital, em seguida do acidente, enfim. Mas teve 636 pessoas feridas. Só que assim, quando eu falo para vocês 636 pessoas feridas, gente, não é machucou aqui, consertou, queimou aqui, fez cirurgia, não. Porque esse gás, a queima, a combustão desse gás na pele não é como fogo, entendeu? Não é como fogo. O gás que as pessoas respiraram, que entrou pro pulmão, foi derretendo o pulmão. Então vejam que dessas 636 pessoas, teve pessoas que passaram por 18 cirurgias, tá? Por 20 cirurgias. Tem pessoas que perderam uma perna, um braço, porque ali na hora do terror, muita gente acabou caindo, muita gente foi pisoteada. Então, tu imagina, tu já tá machucado, com aquele gás horroroso, uma perna, um braço. Faz 10 anos que isso aconteceu. E até hoje tem muita gente fazendo fisioterapia, fazendo tratamento, fazendo de vez em quando uma cirurgia. Gente, depois do que aconteceu, começaram a morrer pais morreram do coração, porque tinha ali na universidade e dentro da Kiss tinham irmãos, 2, 3 irmãos. E quando você se dá por conta, os 3 estavam ali e o fim foi o mesmo. Então tem pais que não aguentaram isso, tá? Aí vem assim, quem pagou por isso? Até hoje, ninguém pagou por isso. É cidade pequena, né? Corrupção, nós sabemos. Então, foi um tal de botar para baixo do tapete de um, botar para baixo do tapete de outro, porque um é parente de outro, porque o outro é parente de um. Eu acho que não vale a pena eu trazer aqui para vocês esse tipo de emaranhado podre, assim, sabe? Porque não é o caso. A questão é que até hoje ninguém foi penalizado, ninguém pagou as consequências, ninguém, sabe? Ninguém. Então, assim, esse livro
A Daniela Arbex é a autora desse livro, que foi lançado em 2018. O que a Daniela fez? Ela pegou casos reais, só que, claro, não teria como pegar o caso de todos os jovens e colocar dentro de um livro. Ela pegou ali, ela pensou, né, por critérios que eu desconheço realmente, ela pensou alguns casos reais e trouxe para dentro do livro, tá? E contou ali a rotina, o desejo, os planos de cada jovem, o que pretendia fazer. Então ela contou isso que vocês encontram na Netflix, tá? Ela contou isso no livro e a Netflix transformou esse livro em uma minissérie. Vale a pena porque é uma minissérie bem curtinha, tem 13 episódios. Mas assim, eu digo, se você for assistir, vá assim, quando estiver bem de boa mesmo, tá? Porque eu acho interessante trazer isso, salutar, utilidade pública, porque tem coisas que não se pode mais aceitar, gente. Eu fico assim, eu fico imaginando o que sente um pai que perdeu um filho há 10 anos, e foi não foi um acidente, não foi assim algo que, pode acontecer. Não pode acontecer. Ali foi um monte de falhas, de erros, de pessoas irresponsáveis, de pessoas sem empatia nenhuma, que não estão nem aí pro outro. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero encher isso aqui. Esse sócio mesmo, o dono lá da boate, dizia que aquela seria a maior boate de Santa Maria, quiçá do Rio Grande do Sul. É o que ele queria. Mas então, se tu quer isso, faz certo, faz o que tem que ser. Se precisa de extintor, é por um motivo, põe extintor. Se tu precisa de luz de emergência, é por outro motivo, coloca a luz de emergência. Eu acho que é assim que funciona. E creio que todos vocês vão concordar comigo. É assim que funciona. Mas é sempre aquela coisa, né? Não vou gastar com isso, não vou gastar. É sempre dando um jeitinho, né, gente? Sempre dando um jeitinho. Isso eu vejo que em todo lugar, sabe? É no Brasil, é em Portugal, Espanha, eu acho que é generalizado, é o mundo todo, é assim, sabe? Então, são acidentes que não precisam acontecer, que não era para acontecer. Então, vejam, se fosse um detalhe, algo que não tivesse inconformidade, somente um item, não aconteceria o que aconteceu, certo? Se fosse 2 itens, talvez também não acontecesse, mas era 3, 4, 5, tava tudo errado, tá tudo uma bagunça. Olha, teve um julgamento, depois o julgamento de 4 pessoas só. Quero dizer para vocês assim, o seguinte, a polícia dessa cidade de Santa Maria fez um trabalho primoroso, maravilhoso. A polícia levantou tudo, sabe? Todos os dados, todas as responsabilidades. Porque, claro, por exemplo, a Boate Kiss tinha um alvará de funcionamento. Não sei como funciona em Portugal. Alvará de funcionamento lá no Brasil, no caso, é o alvará dos bombeiros. São os bombeiros que precisam liberar esse alvará. Para liberar esse alvará, eles vão lá e ver se os extintores estão no lugar certo, se as luzes de emergência estão no lugar certo, se tem a saída de emergência. Tudo isso é visto. Como que eles conseguiram alvará? Então, vejam que a coisa ela é bem complexa, assim. A polícia, ela fez um levantamento de tudo. De acordo com a polícia, que foi apresentado pela polícia, deviam ser enquadrados
para serem investigados e serem talvez levados aí, quem decide não é a polícia, né? Para julgamento, 28 pessoas, tá? Entre todos que vocês possam imaginar. Bombeiros, proprietário, a banda, enfim, todo mundo que teve alguma relação com o episódio. Eles levaram somente 4. Isso no primeiro julgamento. Aí eles foram condenados, tá? O julgamento foi cancelado e agora eles já estão com uma discussão aí, parece que vai sair o segundo julgamento, tá em beiras de sair o segundo julgamento, tá? Quando sair, eu trago aqui para vocês. Mas então, é triste a gente ver que pessoas inocentes, e isso a gente pode ligar, fazer uma ponte assim com muita coisa, sabe? Com construção de prédios, com tanta coisa que a gente vê acontecer por pura irresponsabilidade para economizar, sabe? Porque parece que a vida humana, parece não, né? Faz muito tempo que a vida humana vale menos, bem menos que dinheiro e pouco dinheiro. Então, gente, essa questão da Boate Kiss, ela me marcou muito, porque eu consegui ver ali a falta de empatia do povo, sabe? Então, nós fomos lá do Rio Grande do Sul. E como existe aqui em Portugal, existe em todos, existe na Espanha, isso existe em todo lugar, né? Tem o norte de Portugal, tem o sul de Portugal, né? A Espanha tem os seus... Tem aquela picuinha normal, isso é uma coisa. Mas quando aconteceu essa tragédia na Kiss, nós tínhamos ido morar no Nordeste. E isso foi em 27 de janeiro, início de fevereiro, nós fomos no Carnaval. E eu, recém-chegada no Nordeste, quase arrumo assim uma bronca lá, né? Que tinha simplesmente umas garotas com um soro de pendurado, todo enfaixadas, brincando de pulando o carnaval, que a gente usa muita fantasia, né? De acidentados da Kiss. Eu fiquei muito brava. Vocês não têm noção. Saiu muita coisa do tipo... estão dando muita atenção, porque o pessoal lá da Kiss é tudo filhinho de papai, sabe? Filhinho de papai, que tem os pais mais ricos, mais abastados, enfim, esse tipo de coisa assim. Mas, gente, eu acho ao contrário. Eu acho que não deram a visibilidade. Vocês têm noção o que é? Dentro de uma boate sair 242 pessoas mortas. E 636 pessoas que vão ter que se tratar pro resto da vida. Cada um com a sua dor, com a sua adaptação, pessoas que perderam aqui, que não vão mais poder exercer o seu ofício, que estavam estudando para ter um ofício, que não vão poder mais exercer esse ofício. Então, assim, eu fico pensando que isso acontece também porque nós, seres humanos, nós temos pouca empatia. E parece que quem é ganancioso se vale dessa falta de empatia para ter mais lucro,
para ganhar mais. Eu acho que é por aí, gente. Bom, gente, depois daqui eu quero encontrar vocês nos comentários. Entendeu? Quero que vocês me digam se já ouviram falar nessa catástrofe que aconteceu no Brasil, tá? Se sabem de algo parecido aqui em Portugal, eu realmente não sei. E dizer mais uma vez para vocês que o que vocês acham desse meu novo formato de comunicação com vocês? Ah, e tem outro detalhe. Eu quero muito que vocês me mandem casos aqui de Portugal, sabe? Qualquer tipo de caso, sem solução, com solução, não interessa. Me mandem que eu pesquiso, que agora é isso que eu vou fazer, pesquisar, ler bastante, para trazer isso, porque às vezes acontece certos casos, que nem esse daqui, que fazem 10 anos, só que é um volume absurdo de pessoas, mas às vezes acontece caso de uma pessoa, de duas, de alguma coisa que a gente sente que não tá legal, sabe, que não é aquilo, assim, se é que vocês me entendem. E cai meio que no esquecimento, sabe? O pessoal não fala mais, quando tu vê ninguém mais lembra. Me passa que eu pesquiso direitinho e trago aqui pro canal, para você e para muita gente assistir, tá? Então vai aí, não se esquece de deixar o seu like, acionar o sininho para receber a notificação de novo vídeo. Se inscreve, né, gente? Se inscreve no canal. Eu preciso de inscritos, tá bom? E quem já é inscrito, dá uma confirmada aí, vê se a sua inscrição continua ativa, porque eu fiquei um bom tempo sem colocar vídeo aqui, tá bom? Então, beijinhos e até a próxima.